A todos que estão aqui presentes à distância. Bem, a pergunta que me deram para responder é: alfabetizou e depois? E com essa pergunta, quem me encomendou a palestra aqui da tarde estava pensando no currículo do ensino da língua depois do primeiro ano da alfabetização, conforme já falou aí com toda a propriedade o professor Zé Moraes. Está claro, não é, a partir dessa primeira fala, que uma vez alfabetizada significa a criança domina o código, não é? Então, só para retomar aí, né, a definição do que aconteceu nesse primeiro ano, não é? Então, a pessoa quer volta. A pessoa lá no finalzinho capaz de ler e escrever, independentemente do conhecimento do sentido das palavras, mas ainda que sem automaticidade, é um leitor ou escritor alfabético ou alfabetizado. Então, ele está nesse ponto, né? E aí a pergunta é: e depois? Bom, antes de falar e depois, a gente tem que lembrar que, além de ser alfabetizado, essa criança já sabe um punhado de outras coisas, né? Ela já viveu no mundo 6, 7 anos, né? Ela domina um vocabulário, né? Ela tem alguma experiência com a língua escrita, com a linguagem oral, né? Ela tem alguma familiaridade com textos, com historinhas que ela ouviu, que ela sabe contar. Ela compreende um punhado de coisas que as pessoas leem, compreende histórias muito mais complexas, muito mais complicadas do que ela é capaz de ler, né? Mas o que esse processo inicial muda, não é, primeiro, uma certa autonomia que ela adquire de ler sozinha, ela é capaz de ler sozinha, de escrever sozinha, e, o professor Zé Moraes não falou aqui, mas diz em outros lugares, não é? Muda também a capacidade do cérebro dela de lidar com as frases, com as palavras, como ele mencionou, né? Então a pessoa compreende a palavra separadamente da frase e a parte que essa palavra tem na frase. A capacidade de compreensão também começa a ser afetada, uma vez que está instalada a capacidade de leitura. Os próximos passos, não é? Os próximos passos, tendo alertado que já existiu alguma semente desses próximos passos antes, no curto prazo, é automatizar a leitura e a escrita. E a razão dessa automatização é para você liberar o seu cérebro para ele poder concentrar depois no sentido daquilo que ele quer ler ou quer escrever. Então, o primeiro passo mais de curto prazo. No médio prazo, é ampliar a capacidade de leitura e compreensão. E no longo prazo, né, como o professor Zé Moraes ilustrou ali na prova do PISA, lá aos 15 anos de idade, lá no meio do final do ensino médio, ele ser capaz de usar a língua para desenvolver o espírito crítico, para criar, para se comunicar, para fazer um punhado de coisas. Então, nós temos metas aí para frente de curto, médio e longo prazo. Então, eu vou dividir a minha fala em duas partes breves, não é? Primeiro, falar um pouco da aprendizagem da língua e, na segunda parte, falar da fluência de leitura, que é exatamente a ponte que vai entre a alfabetização e essa capacidade mais geral de compreender, de usar a língua para os fins para a qual ela existe. Então, o que seria o currículo? O que seria, né, o e depois da alfabetização? Numa versão mais simples, mais linear, né, nós poderíamos contemplar um currículo composto de 3 pernas: leitura, escrita e expressão oral. Alguns acrescentariam ainda literatura, o conteúdo que você vai ler. Mas isso seria uma maneira adequada, simples, de você organizar, de você pensar um currículo do ensino da língua após o processo da alfabetização. Uma segunda versão, um pouquinho mais elaborada, que aparece aí nesse slide, em que você já incorpora, além dessas dimensões da leitura, da escrita, da expressão oral, né, os componentes da língua, os conteúdos, né, dos quais se estrutura uma língua. A ortografia e a pontuação, que são aprendizagens fundamentais e devem ser dominadas logo nos primeiros anos da escola. A semântica, né, cuja aprendizagem dura para o resto da vida, né, à medida que você está aprendendo novas coisas, está aprendendo novos sentidos e significados, mas a escola é um lugar importante para você adquirir, não é, o conhecimento sobre o significado de palavras e as técnicas para poder aprender o significado de outras palavras em contexto, fora de contexto, né? Uma delas é saber usar o dicionário. A gramática, né? O domínio da morfologia e da sintaxe, de modo particular. Né? A pragmática, né? Que inclui aí
o que pode dizer, o que pode não dizer, hoje até o politicamente correto, que é parte dessa pragmática, né, o que se pode dizer ou não e de que formas, em quais contextos. E, eventualmente, cada vez mais volta a ser uma preocupação de currículos em vários países, inclusive Portugal, o que a criança precisa de ler, não por uma questão ideológica, mas por uma questão cultural. O que deve ser um conjunto cabedal de informações, de conhecimentos comuns que se deve ter numa população, numa cultura, numa sociedade, para as pessoas serem capazes de se entender e compreender e se comunicar. E isso vale para textos literários, quer dizer, ficção e não ficção, literários, ficção, não ficção, e para textos não literários, que são o objeto de maior utilização da criança enquanto está na escola. Então, aos 12, 15 anos que a criança jovem, adulto estiver na escola, ele vai dar muito mais contextos técnicos, contextos informativos, do que contextos literários. Então, tudo isso deve ser parte de um programa de língua. Na verdade, isso deve ser parte de um programa que começa lá na pré-escola, mas que certamente, de maneira sistematizada, é essencial que continue depois do terceiro ano. Seguinte, uma questão um pouquinho mais sofisticada, para você detalhar um currículo, o que vem depois, seria o que nós vemos, por exemplo, lá na frente no PISA, que seriam objetivos mais terminais. O que lá na frente ele precisa de falar? Então, o professor Zé Moraes ali estava mencionando o nível 3, que está ali. Localizar e reconhecer relações de diferentes conjuntos de informação, integrar diferentes partes de um texto para identificar a ideia central, localizar informação específica que não é proeminente ou diante de muita informação competitiva, demonstrar compreensão precisa de um texto em relação a conhecimentos familiares. Quer dizer, ele mostrou aqui, no Brasil, depois de 8, 9 anos de escolaridade, apenas 24% das pessoas atingem esse nível e pouquíssimas vão além. Isso aqui é ainda o nível 3 de uma escala de 6. Quer dizer, a língua nos permite chegar a todos esses níveis de domínio da língua, da linguagem e do pensamento, e a escola compete, cabe, e a expectativa lá do PISA, ensinar, e que a maioria das pessoas atinjam aí nível 3, 4, pelo menos, para poder ser efetivamente um cidadão crítico. Então, essa leitura crítica não é algo que no segundo ano a gente está querendo que a criança faça, porque não dá conta de fazer. Mas no 8º, 9º ano já era essencial que a grande maioria das pessoas, para serem cidadãos, tenham o domínio nesse nível da linguagem. E para isso é preciso de um currículo extremamente rigoroso, extremamente robusto, para que as pessoas sejam capazes de chegar lá. Uma outra forma de qualificar o currículo seria também explicitar, além daquelas metas tipo Portugal, além daquelas metas tipo PISA, habilidades para ele lidar com essa língua, especialmente habilidades de metacognição. O professor José Moraes, no final da fala dele, citou alguns exemplos disso. Como é que você vai identificar uma palavra, não vai identificar uma palavra. Enfim, a criança tem que aprender também a aprender. Como é que eu leio? Como é que eu sei que eu parei de entender? O que é que eu faço quando eu parei de entender? Então, todo esse tipo de habilidades é algo que tem que estar explícito no currículo para que o professor também possa ensinar. E também, elaborando essa versão 3, cada vez mais, a capacidade da criança, do aluno, se expressar em formas diferentes, hoje em mídia diferente. Tudo isso deve ser contemplado de maneira explícita no currículo. Quando uma secretaria de educação elabora um currículo para suas escolas, além dessas coisas, qual é a nossa concepção da língua, do objetivo do ensino, dos componentes que devem entrar, ela também tem que explicitar as metodologias relevantes para o ensino de algumas questões. Aqui hoje, por exemplo, José Moraes ilustrou e fundamentou a razão pela qual se deve alfabetizar de determinada maneira. Isso também ocorre para o ensino da escrita, para a interpretação de textos, para esses vários conjuntos de habilidades que são objeto do currículo. E, além disso, segurar em cima. Além disso, faz do mesmo jeito. Ele deve também alocar o tempo. Qual o tempo necessário que deve ser dedicado a cada atividade em cada ano? De novo aqui, recorrendo à palestra anterior, quer dizer, a habilidade de alfabetização ocupa 80% do tempo das crianças lá no primeiro ano.
Quer dizer, isso é parte de um currículo bem feito, dizer quanto tempo vai para a leitura, quanto tempo para a escrita, quanto para a literatura, quanto para isso, quanto aquilo. Isso é que é um currículo no seu sentido. Não é? Portanto, não é para promover a aprendizagem da língua, não é? Uma secretaria, um sistema de ensino tem que ter um currículo com a clareza conceitual que está sendo abordado aqui, ele tem que ter uma proposta pedagógica, como ensina isso, né? Quais são materiais e métodos adequados ou aceitáveis para isso, como isso será aferido, avaliado ao longo do tempo, vocês viram ali vários exemplos, né, específicos, quantas palavras, quanto tempo, etc. Não é? E como é o contexto, né, que condições que a escola tem, que o ambiente tem, para poder promover essa aprendizagem. Então, depois no debate a gente pode aprofundar isso, mas essencialmente os contornos de um currículo estão delineados nisso que eu acabei de falar. Segunda parte da minha fala, como eu prometi, é sobre a fluência de leitura. Ou seja, essa ponte que vai entre a alfabetização e a leitura fluente, a leitura do adulto. Não é? E a escrita também. Na escrita, não é? O processo é a caligrafia e ou a digitação. Não é? Quer dizer, você tem que aprender a dominar as letras e tem que automatizar isso por uma questão muito prática. Né? Suponha que você está num sistema escolar sério, em que as crianças são alfabetizadas no primeiro ano, e o professor do segundo ano legitimamente espera que seus alunos estejam alfabetizados. Bom, se ele espera isso, no livro do segundo ano, né, ele vai dar a aula do segundo ano e o aluno deve ser capaz de manusear aquele livro, entender os comandos, né, e no fim da primeira lição, do primeiro dia, ele vai ao quadro, né, ou lá no tablet, se tiver, e vai dizer, dever de casa para amanhã. Né, copiar isso, responder exercícios tais ou responder tais perguntas. Quer dizer, o aluno que não consegue copiar aquele ditado, aquela instrução, no tempo que o professor previu, ele é um analfabeto funcional no primeiro dia de aula do segundo ano. Quer dizer, esse conceito de analfabetismo funcional é muito importante para entender a importância da automação. Eu não apenas tenho que me alfabetizar, mas no nível de proficiência adequado ao meu nível escolar. Vou dar um outro exemplo lá na outra ponta. Nós chegamos ao ensino médio, vencemos toda a etapa do ensino fundamental. A velocidade com que o professor fala, uma aula bem dosada, é mais ou menos 180, 200 palavras por minuto. Mais ou menos é o que eu estou falando aqui. Eu falo um pouquinho mais depressa do que o comum dos mortais. Até o dia em que eu conseguir ler esse tanto de palavras, eu não sou autônomo. Quer dizer, é muito mais negócio para mim ouvir do que ler. Então, para enfrentar os desafios do ensino médio, um texto mais ou menos técnico das áreas que o aluno está estudando, ele já tem que ter adquirido uma leitura silenciosa de 180, 200 palavras por minuto. Nós saímos lá das 50 palavras, 55 por minuto peruano. Então, o currículo tem que contemplar atividades que levem o aluno a desenvolver essa fluência para a leitura e para a escrita. O que é a fluência de leitura? Nós podemos falar pela definição operacional. Como é que se mede? Você mede pela velocidade, que é isso que a gente está falando aqui, número de palavras por minuto. Pelo erro, quer dizer, o erro atrapalha a leitura, porque ele atrasa a leitura e ele mostra que ela não é proficiente. E pela prosódia, ou seja, a qualidade da leitura, que é uma medida mais qualitativa, mas que é mensurável e que reflete, inclusive, o entendimento sintático e o entendimento gramatical da frase. Né? Como é que eu entendo os travessões, as vírgulas, a interrogação que vem lá no fim, etc. Então, a fluência de leitura, ela engloba essas três dimensões, da velocidade, de uma leitura sem erros, sem decodificar, sem silabar, sem arrastar, sem gaguejar, e a prosódia adequada. E, obviamente, isso deve ter uma qualidade crescente ao longo dos anos. E por que ela é necessária? Ela é necessária eminentemente para promover a autonomia, para enviar informação suficiente ao cérebro para que o cérebro possa processar a informação. Então, se eu tenho um texto de primeiro ano, o menino foi jogar bola, depois ele foi passear com o papai e a mamãe, etc., que é um texto de primeiro e segundo ano, o nível de informação é razoavelmente fácil de aprender. Mas imagina uma criança que lê com 55 palavras por minuto, lê sozinha. O menino foi passear de bicicleta. E eu gastei aqui mais de meio minuto.
Se eu leio muito devagar, mesmo um texto muito elementar, eu não alimento o meu cérebro com informações suficientes para ele relacionar uma palavra com outra. Agora imagina quando eu tenho que relacionar frases dentro de um parágrafo dentro de um texto. Eu estou fazendo a prova do Enem. Então a fluência de leitura, ela permite, não é, levar ao cérebro informação suficiente no nível escolar que eu estou, no nível de desafios que eu tenho, cognitivos que eu tenho, para que o cérebro possa processar isso. E mais, ela deve fazer isso sem dor, sem pena, ou seja, automático. Eu tenho que, é como se não tivesse ali. Eu sei tão bem ler, eu tão bem escrever, né, que eu sei que o rabinho do A para cá, eu não tenho que preocupar com ele. Eu vou preocupar depois com a ortografia e depois com o sentido. E se essa é a melhor palavra. Então eu tenho que ir automatizando essas coisas básicas cada vez mais, para que a minha atividade cognitiva se concentre no conceito, não é? na pragmática, o que eu quero falar, como que eu quero apresentar aquela informação. Então eu automatizo para aliviar, para reduzir a sobrecarga cognitiva, e com isso ter mais material para processar e progressivamente então adquirir a minha autonomia. E a palavra progressiva é importante. Não é? Uma autonomia de 55 palavras do primeiro ano é razoável para sobreviver, mas não para aprender a partir do que você vai ler. Você tem que aumentar essa velocidade para poder ter cada vez mais autonomia. Como os textos vão ficando mais difíceis, você tem que aumentar a sua velocidade de processamento para você concentrar mais em entender e aprender o sentido das coisas. Essa aqui é uma tabela que corresponde bastante de perto à tabela lá de Portugal e dos Estados Unidos também, que tem os indicadores progressivos de leitura nas séries iniciais. Eu já disse que lá nas finais você deve chegar a 180, 200. Então são indicadores importantes, que um currículo também deve levar em conta. Agora, isso aí é uma leitura com mínimo de erros, 3, 4% de erros no máximo, e com uma prosódia em nível cada vez mais complexo de qualidade de leitura. Obviamente, a leitura vai sempre depender da complexidade do texto, e a leitura silenciosa, que nós estamos falando de leitura oral. A leitura silenciosa, além de mais rápida, depende do objetivo. Se eu leio um jornal só para saber quem está na frente, se é Bolsonaro ou Haddad, é uma coisa. Se eu leio para saber quais são os detalhes daquela descoberta do prêmio Nobel, etc., eu tenho que ler com muito mais calma, com muito mais atenção. Então, a velocidade de leitura ela não é uniforme, ela depende do seu objetivo da leitura. E isso é outra coisa que a escola precisa ensinar. Para que objetivo você está lendo? Isso vai determinar como você vai ler. Ninguém nasce sabendo isso. É a escola que tem que ensinar e apresentar nos diferentes momentos e dimensões, esses procedimentos. Eu trouxe aqui, um quadro empírico de dados da Secretaria de Educação aqui do município. Não sei se dá para ler. São um experimento que nós estamos fazendo aí com a colaboração de várias escolas, várias CREs, e fizemos um teste de fluência de leitura. E esse dado aí é interessante porque ele mostra que livros de dificuldades diferentes, livros que foram escritos intencionalmente com níveis de dificuldades diferentes, eles são lidos diferentemente pelos alunos de acordo com que eles estejam no terceiro, quarto ou quinto ano. Então vocês podem observar que se pegar ali aluno de terceira série, independentemente do nível do livro, ele lê mais ou menos em torno de 50 palavras por minuto. No quarta série já está mais para 65, 70, e na quinta mais em torno de 75, 80. Então essa é uma progressão que vocês observam que tem. Agora, quando vocês comparam com a tabela anterior, os alunos do quinto ano estão abaixo do que deveriam estar os alunos do primeiro ano. Isso é muito grave. Isso é extremamente grave. E, obviamente, quando o aluno tem um certo nível de leitura, muito baixo, independe muito do tipo de texto que ele lê, porque ele vai ler muito pouco. Esses textos aí foram lidos com nível médio de 25% de erros. Quando você comete 25% de erros na leitura, você não tem a menor condição de compreender o que você está lendo. Porque o erro atrapalhou a sua capacidade de juntar aquilo que sobrou da sua leitura. Ou seja, essas crianças não têm nenhuma autonomia de leitura, não são leitores autônomos. Isso é uma amostra aleatória de alunos aqui da rede do Rio de Janeiro. Infelizmente, não vai ser pior do que muitos outros lugares do Brasil. Mas isso é onde nós estamos. Bom,
Um currículo, né, deve, portanto, promover a fluência de leitura, deve prever e ter as metas de fluência, e deve também indicar para os professores, né, como é que se faz isso. Né? Existe uma ciência, né, existem evidências empíricas a respeito do que promove leitura. Né? E eu vou concluir apenas falando rapidamente sobre isso. Você praticamente tem duas grandes escolas, duas grandes linhas de entendimento sobre o que promove fluência. Né? A primeira é que todo mundo concorda, é que a melhor coisa para desenvolver fluência é ler muito. Ninguém discorda disso. Não é? E tem gente que acredita que é só isso que funciona. O problema disso é que quem não sabe ler e quem não tem fluência não consegue ler muito. Né? Quem não sabe ler vai ver televisão, né? vai chupar sorvete, não vai ficar lendo. Né? Então tem que ter um outro mecanismo, uma outra teoria, um outro apoio para quem não lê muito começar a ler. Né? Então para essas crianças, para essas pessoas, para esses aprendizes, existem uma série de técnicas, de instrumentos, de tipos de texto mais simples, semanticamente mais simples do ponto de vista sintático, né, da estrutura, do conteúdo, né, e exercícios, né, que levam o aluno a identificar palavras rapidamente, como aqueles de leitura de palavras, pseudopalavras, né, e várias outras técnicas de leitura de palavras, identificar palavras em diferentes lugares, etc., que ajudam a criança a desenvolver essa fluência. Né, e, obviamente, de tudo isso, o mais importante é o bom exemplo do professor. Quer dizer, o professor que lê bem, o professor que lê muito, e o professor que estimula e ensina as crianças a ler bem e ler muito, também vai promover o desenvolvimento de fluência de leitura. Então, essencialmente, né, alfabetizou e depois. Depois tem que ensinar a língua, e para ensinar bem a língua tem que promover, pelo menos até o 5º ano, mas possivelmente depois, o desenvolvimento da fluência de leitura para assegurar que as crianças tenham as condições necessárias para compreender. E pelo ensino da língua e pela leitura, que tenham as condições suficientes, não é, para ir aumentando naquela escala do PISA. Muito obrigado.